Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo uma questão que, bem, ela pode ser um pouquinho complexa de compreender se você tem conhecimento demais. Como assim, sensei? É que pode causar certas confusões, tá? Eu sei que ela não vai ser tão simples assim para muita gente. Mas eu gosto bastante, é um tipo de matéria assim que eu acho interessante. É a questão número 131 do caderno amarelo do ano de 2020. Então, pega seu material de estudos e vamos resolver a questão. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte: Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros em diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior do que uma determinada faixa de frequência. Então nós temos aqui um texto motivador, né? Indicando o experimento de Herschel, né? E é até curioso porque em 1880 a gente está falando ali meio que como se fosse os antecessores do que viria a ser o problema do corpo negro, né? Questão da iluminação, da emissão de luz e tudo mais, né? Que daria a base para a mecânica quântica e posteriormente também para a relatividade geral, né? Aliás, relatividade especial, né? Então vamos lá. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Então nós temos aqui, a gente vai analisar daqui a pouquinho. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa um prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Então nós temos aqui o esqueminha, né, do problema realizado pelo estudante, né? Então nós temos aqui a luz solar sendo incidida sobre um prisma, né? E aí o prisma ele vai fazer a separação, né, da luz. A gente chama isso aqui de dispersão luminosa, né? Fazer essa dispersão luminosa aqui, justamente em termos mais simples, né? Em entes mais simples. A gente consegue ver do que a luz é formada a partir desse prisma. Inclusive esse é o experimento que o próprio Newton fez, né? Que é utilizando justamente a luz passando por um prisma, ele conseguiu ver que a luz era formada por várias cores, né? Então nós temos aqui justamente experimento de Newton associado com a medição de temperatura, né? Cada luz vai ter. Então, essas cores são separadas, né, no prisma e incide sobre os recipientes que possuem água, né? Então, e ainda tem aqui a descrição aonde que vai estar cada cor e aonde que vai estar cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Bom, como que nós resolvemos esse problema? A gente tem que levar em conta aqui o seguinte: quando a luz ela incide sobre o prisma, são todas as frequências do espectro eletromagnético misturadas, tá? A gente tem o costume de acreditar, muita gente acredita que a luz ela só vai ser a mistura das cores visíveis, né? É um equívoco normal, corriqueiro até, né? Mas na verdade entra ali as cores visíveis, né? Espectro visível, a luz visível e a luz que você não vê, né? Ou seja, aquelas que possuem uma frequência maior ou menor do espectro visível, dentro do espectro visível, que é exatamente esse espectro aqui, né? Que são as cores que nós conseguimos ver.
que vão do vermelho ao violeta, né? Entre o vermelho e o violeta você tem várias frequências, vários comprimentos de onda, mas com comprimentos de onda maiores do que esse espectro e menores do que esse espectro, você vai encontrar luz também. Só que aí você vai entrar justamente naquela área da luz em que você não consegue ver. Você vai ter ali, além do vermelho, você tem o infravermelho, e além do violeta, você vai ter o ultravioleta, né? É exatamente isso que você vai ter aqui, né? Pra direita aqui do violeta, você tem ultravioleta. Tá que ficou feio. E para além do vermelho, você vai ter o infravermelho. Então você tem aí essas duas situações, tá? E aí aqui no problema, ele deixa bem claro que entre B e D, né? A água aqui nos recipientes entre B e D, então B, C e D, o que vai incidir aqui vão ser justamente o espectro visível, né? Ou seja, do vermelho ao violeta. Então aqui você vai ter só o espectro visível batendo, né? Vai ter a luz que nós conhecemos, as cores que nós conhecemos. No E, ao que tudo indica, você vai ter aqui o ultravioleta batendo. E no A, você vai ter o infravermelho. Ok, sensei. Beleza. E aí? Qual deles que vai ter a maior temperatura? Bom, se você parar para pensar, você pode analisar da seguinte forma. Quando nós falamos de temperatura que um corpo vai obter, né, temperatura que um corpo vai obter, isso significa a quantidade de energia que esse corpo vai absorver, tá? E é aí que tá a grande pegadinha do problema. Acontece que nem toda energia dada a um corpo essencialmente vai aumentar a sua temperatura apenas. Não. Na verdade, existem certas energias, certos valores de energias que quando você dá para um corpo, você acaba gerando alguns efeitos diferentes nesse corpo, tá? Agora, se a gente pega e analisa qual das cores aqui vai aumentar a temperatura do recipiente, e a gente parar para pensar, teoria das cores, qual é a cor que é considerada quente, né? As pessoas vão pensar, cara, as cores quentes são as cores mais puxadas para o vermelho, e as cores frias são mais puxadas para o azul, violeta, né? Então, teoricamente, se você parar para pensar, quanto mais próximo do vermelho, mais quente vai ser aquela cor. Então, de fato, pela teoria das cores, você já consegue identificar aqui e o recipiente que está mais próximo do vermelho é o que vai estar mais quente. Só que aí você vai pensar, tá, então pode ser ou A ou B. E qual dos dois vai ser? Bom, se você parar para pensar que o infravermelho está mais além ainda do que o vermelho, propriamente dito, significa dizer que ele vai ter que ser mais quente. Então, quanto mais distante ali, né, mais indo para a esquerda do espectro, digamos assim, maior vai ser essa temperatura. E de fato, isso vai acontecer. Por isso que o infravermelho é chamado de onda de calor, né? Então, o que vai acontecer aqui é que o recipiente A vai ter a maior temperatura possível. Por isso a resposta certa é a letra A, né? O certo é a letra A porque o recipiente A vai ser com maior temperatura. Tá, sensei. Mas então quer dizer que o ultravioleta não vai esquentar tanto quanto o infravermelho? Não vai. Outra pegadinha que pode acontecer aqui é o estudante acabar lembrando justamente da energia associada a um fóton, tá? Energias associadas ao fóton não quer dizer energia associada à variação de temperatura, tá? Energia de um fóton, que é dado lá pela relatividade, né? H vezes a frequência, né? Constante Planck vezes a frequência. Essa energia vai ser a energia associada à oscilação daquele fóton, tá? Essa é a energia associada àquele fóton. A energia térmica
A energia da temperatura está associada a quanto dessa energia carregada pelo fóton é absorvida pelas moléculas. Então, por isso, você vai ter ali que o infravermelho vai carregar essa energia e as moléculas de água vão se sentir mais confortáveis em absorver essa energia. Ok? Então, resposta certa, letra A. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Uma curiosidade sobre ela que eu acabei não falando é o que nós, seres humanos, nós emitimos justamente o infravermelho, né? Se você parar para pensar, quando nós vamos aferir a nossa temperatura, nós temos uma temperatura corporal, né? Então, essa temperatura corporal, ela tem que estar associada com alguma faixa do espectro eletromagnético. É assim que funciona. Só que você não brilha por aí, você não sai brilhando, você não é um vampiro do crepúsculo que sai brilhando por aí. Inclusive, essa cena é incrivelmente bizarra, tá? Do ponto de vista físico. Eu sei que vai ter muita gente me cancelando agora, mas tudo bem. Você não sai brilhando por aí, porque você emite justamente luz dentro de um espectro que não é possível de se ver, né? Nós não conseguimos ver, ou seja, está fora da luz visível, né? Do espectro da luz visível. Então não está entre o vermelho e o violeta, tá? Ou relacionado com o infravermelho ou com o ultravioleta, né? Só que qual é justamente a cor que você vai emitir? Vai ser justamente o infravermelho. Nós emitimos infravermelho, né? Inclusive um dos motivos pelo qual portas de shopping abrem, como que as câmeras térmicas funcionam, né? As câmeras térmicas funcionam captando o infravermelho. Então o infravermelho ele é emitido naturalmente pelo ser humano, né? Então a temperatura do ser humano está associada a esse infravermelho. Enfim, divagações. Pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Entra no nosso Discord, lá tem um canto especial para você tirar dúvidas sobre essa e outros problemas de física. O link vai estar aqui na descrição. Considere se tornar membro aqui do canal, tá? É baratinho. E ajuda bastante aqui o canal, ou um valeu demais também ajuda, tá? Você vai ter acesso a vídeos antecipados, sério. Você tem acesso aos vídeos aqui do Enem no Telhado, explicando conceitos e tudo mais, antecipadamente, tá? Antes que as outras pessoas recebam. Então, considere se tornar membro. Dito isso, muito obrigado, tamo junto e até!